Bem, pessoal, continuando aqui, na interface aí Metro Ethernet, né, você tem aí basicamente duas modalidades. Tá? Nessa modalidade que também existem outras tecnologias de rede. Tá? Que a interface une, né, User Network Interface, né, que nada mais é do que uma interface usuário até um backbone qualquer. Tá? E a NNI, né, ou NNI, como preferirem, Network Interface, que aí é uma interconexão entre backbone, né, backbone para outro backbone, como nós temos aqui na figura, né, de um cliente para uma rede metro, interface une, e uma rede metro para outra rede metro, chamado de NNI. Tá? Então, o que é importante para o usuário saber, né, na hora da implantação de um sistema desse tipo, é que é essencial que exista, né, entre os fabricantes uma padronização de interfaces. Tá? Então, essa interface une aqui, né, do cliente com a rede metro, é desejável aí que você tenha aí uma interface física, né, semelhante, né, ambas as pontas. Tá? E tendo essa interface, aqui internamente a rede metro, normalmente você usa aí alguma solução proprietária, né? Ou você usa uma variação, por exemplo, do Key and Key que nós vimos aí anteriormente, ou então você pode usar aí o Metro Ethernet sob MPLS, tá? Enfim, para o cliente isso independe, tá? O cliente não precisa se preocupar com esse tipo de aspecto, tá? E é comum, né, que o transporte do sinal de um cliente para um outro passe aí por várias entidades Metro Ethernet. Tá? Ou seja, você vai ter aqui, pode ter uma, duas, três interfaces NNI dentro de uma rede metropolitana. Tá ok? Basicamente falando aqui dos serviços Metro Ethernet, claro que não se restringem a esses que eu vou comentar agora, mas são os principais para a gente entender aí o conceito. Tá? Quando você aí, quer receber um serviço de uma rede metropolitana, esse serviço aí você recebe através de uma interface UNI, e na sua interface UNI você recebe uma conexão Ethernet virtual, que é o que nós chamamos aqui de Ethernet Virtual Connection. Tá? Então, esse Ethernet Virtual Connection nada mais é do que um caminho para o transporte dos sinais aí Ethernet. Tá? E quem vai determinar como será esse caminho não é o usuário, né? Você vai ter que ter mecanismos aí de encaminhamento de camada 2 dentro do núcleo da rede. Tá bom? Com o Key in Key ele permite isso. Você tem diversos tipos de switch internos específicos para a rede metro que fazem o encaminhamento, por exemplo, através de VLAN. Tá? Então você aí trabalha semelhante ao que a gente tem, por exemplo, no MPLS, né, onde você tem uma troca de labels. Tá? Enfim, não vou entrar no detalhe do MPLS aqui agora. Tá? Então, o Ethernet Virtual Connection, quando você vê esse termo na prova aqui, você pensa logo aí em serviços Metro Ethernet, aquilo que o cliente realmente vai sentir, o que o cliente vai contratar. Tá? E, de maneira básica, você tem dois tipos de serviço diferentes. Você tem uma Ethernet Virtual Connection, que pode ser ponto a ponto, ou seja, chamada também de E-Line, tá, pessoal? Ou seja, você tem aqui, por exemplo, duas redes locais saindo por uma interface UNI, e você terá aqui um túnel Ethernet, digamos assim. Ou seja, você vai ter, pessoal, anota essa palavra aqui, uma emulação de uma rede Ethernet. Tá? Não quer dizer que eu tenho uma comunicação, fisicamente falando, ponto a ponto aqui dentro. Tá? Aqui eu não sei, quem vai dizer é o provedor de acesso, é ele que vai ter o discernimento aí do que é o melhor no que tange a encaminhamento de quadros. Tá? Mas para a gente enxerga dessa maneira. E nós temos também aqui a Ethernet Virtual Connection multiponto, chamada também aí de ELAN, né? Ou seja, você tem uma rede local virtual. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho 5 redes locais possíveis, e o sentimento dessas redes, né, o sentimento dos usuários dessas redes, é como se eles estivessem aí próximos um do outro, né? Não numa distância aqui metropolitana, sei lá, 40 quilômetros.
Tá? Então você vai usar a infraestrutura metropolitana aqui para definir uma LAN privada. Tá? Ou seja, como é que eu vou aí restringir, né, dentro de uma rede metropolitana e fazer com que o usuário sinta que eles estão numa rede local? De novo, né, usando lá o conceito de VLAN, por exemplo. Coloca todo mundo aqui em uma respectiva VLAN, ou então delimita 2 ou 3 VLANs para o uso dentro desta LAN virtual. E com isso aí, com a tecnologia de Key and Key, você consegue aí fazer a sua LAN virtual do jeito que você achar melhor, sentindo como se você estivesse aí numa rede unicamente sua. Tá? Onde na verdade não, né? Você tem aí uma rede compartilhada com diversos usuários. Tá? Então, quando você contrata um serviço Metro Ethernet, falei para vocês, você vai ter que contratar uma conexão Ethernet virtual, correto? E dentro de uma interface única, uma interface de usuário, eu posso ter diversas conexões virtuais Ethernet. Eu posso contratar diversos túneis virtuais com as mais variadas funções. Tá? Por exemplo, neste caso específico, eu tenho 3 conexões virtual Ethernet. Cada uma das 3 eu posso ter parâmetros de QoS diferentes. Tá? Ou seja, eu posso ter uma Ethernet Virtual Connection número 1, onde, por exemplo, lembrando lá do Frame Relay do ATM, eu tenho uma taxa comprometida de, não sei, 1 megabit por segundo. Tá? E eu tenho como requisito de QoS, por exemplo, que o meu atraso não exceda a 0,05 segundos. Tá, ok? Posso ter uma outra aqui, conexão virtual Ethernet, com uma CIR diferente. Por exemplo, posso ter uma CIR bem maior aqui, 10 megabits por segundo, tá? 5 megabits por segundo, o que você desejar. Tá? E o atraso pode ser, por exemplo, de até meio segundo, onde, por exemplo, você tem uma largura de banda, né, como é popularmente chamado, né, uma taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, mas eu tenho um atraso aí aceitável maior, então posso transportar grandes massas de dados. Já no de cima não, 1 megabit por segundo é mais desejável aí para chamadas de voz, por exemplo, voz sobre IP, o SIP, HT23, o que seja. Daí com um atraso aqui de 50 milissegundos aproximadamente, o que é mais do que suficiente para uma chamada de voz aí com um entendimento, né, uma interatividade entre os dois participantes bem interessante. E eu posso ter, por exemplo, aqui uma outra conexão virtual à internet com uma outra taxa garantida, de repente uma CIE 0. Ou seja, a CIE 0 informa aí que você pode aí compartilhar, né, se ambas as conexões virtuais Ethernet aqui não estejam em uso, né, você não está usando a largura de banda delas, a taxa de transmissão delas, as duas aqui, você compartilha com este indivíduo aqui. Tá? Só uma palhinha lá do que a gente viu lá em momentos anteriores. Ok? O legal dessa interface Uni, né, como você agora está vinculado à tecnologia Ethernet, você pode aí ter uma variação de taxa de transmissão muito diferente. Tá? Agora você pode adotar aí, como meio físico, 100 megabits por segundo, Fast Ethernet, né? 1 gigabit por segundo, gigabit Ethernet, ou 10 gigabits, 100 gigabits por segundo. Tá? Quando você pensa em rede metro, sempre pense aí em qualquer coisa a partir de Fast Ethernet, que é o que justifica na construção de um backbone metropolitano. Tá? Você tem que ter uma disponibilidade de recurso maior para conseguir atender todos os clientes. Tá? E uma coisa importante para a prova, lembra, né? Está aqui escrito. Uma Uni pode englobar várias EVCs. Tá? Então você pode ter vários clientes. Tá? Você pode ter aí, quando eu falo cliente, você pode delimitar cada EVC dessa aqui, por exemplo, mesmo estando no mesmo prédio, você pode ter uma empresa no primeiro andar, uma empresa no segundo andar, uma empresa no terceiro andar e assim sucessivamente. Assim como eu posso pegar essas 3 EVCs e colocar numa mesma empresa,
naquele ponto, e cada EVC dessa vai ter uma característica diferente. Uma só para dados, uma só para videoconferência, outra aí somente para trafegar aí dados confidenciais da empresa. Enfim, faz uma VPN só com uma EVC, é possível, ok? Enfim, cada EVC dessa, como eu já falei para vocês, pode ter aí qualidade de serviço, né, uma classe de serviço diferente, tá ok? Ou seja, se eu tenho aqui um link, essa interface única com todas essas três EVCs, eu tenho uma vazão máxima aí de, por exemplo, 10 megabits por segundo, eu posso distribuir esses 10 megabits por segundo entre os meus respectivos clientes, tá? Ainda dentro aqui da EVC, você pode priorizar o tráfego, tá? De acordo aí, por exemplo, lembra do campo tag lá do nosso cabeçalho? Pois é, dentro da EVC você ainda consegue também fazer diferenciação de tráfego através do campo de classe de serviço especificado anteriormente, tá ok? Enfim, mas para vocês terem uma noção aí de como nós podemos ramificar, né, a qualidade de serviço em rede metro e o quão flexível ela é, tá ok? Então, pessoal, por tudo isso dito, uma rede metropolitana ela acaba sendo um ambiente de prestação de serviços, ou seja, hoje em dia é muito comum você encontrar, bom, muito comum talvez seja exagero, mas você encontra já no Brasil, em algumas localidades, no sul do país, ou então até no norte, né, você tem a rede lá no estado do Pará, né, a Navega Pará, que engloba aí diversas cidades, né, perto da região metropolitana de Belém, e já afastando um pouco mais, já está chegando uma rede aí de uma extensão de 400 quilômetros mais ou menos, tá? Interligando aí diversas empresas em diversas cidades. Tem a própria rede Metrobel, né, onde interliga aí, tem um anel óptico, né, SDH, interligando aí diversas empresas, né, diversos órgãos públicos dentro da região metropolitana de Belém, desculpa. Tá? E além de você poder usar essa rede, né, para prestar serviço, por exemplo, de internet. Tá? Você pode ter um provedor regional onde ele use uma rede, por exemplo, puramente Ethernet, você não precisa usar somente SDH ou PDH ou o que seja, mas você pode colocar uma rede aí puramente Ethernet, ou seja, colocar fibra ótica, né, nos backbones e na chegada, né, da interface aí uni no cliente você põe um cabo par trançado tradicional. Tá? Então, tudo isso é possível. Tá? E com isso, a vantagem é justamente a sua flexibilidade de serviço, o uso fácil por ser uma tecnologia bastante conhecida e o baixo custo. Né? O custo maior realmente é o cabeamento. Tá bom? E você consegue garantir uma qualidade de serviço bem interessante, né? Chegando aí a possibilidade de oferecer acordos de nível de serviço, tá, para os clientes, né, e acordos de nível de serviço bem restritos, tá, acordos de nível de serviço aí que em tecnologias tradicionais como o ATM e o Firm Relay você também consegue, mas a um custo muito mais alto. Tá, então é por isso que a rede Metro Ethernet na verdade também são chamadas aí de Carrier Ethernet, tá, justamente porque ela tem uma qualidade aí semelhante, né, aos serviços prestados pelas redes comutadas tradicionais, como o Frame Relay e o ATM, tá? Até mesmo o X25 se você quiser se aprofundar um pouco mais. Ok? E, né, apenas um conceito aqui, né, pessoal, que na borda da rede Metro aqui, né, depois da interface única, quando você chega no usuário, existe um conceito, né, chamado de Customer Equipment. Na verdade, é a borda, né, física, né, da rede Metro para o usuário. E nesta Customer Equipment é desejável que você aí determine alguns atributos, né, para que a sua ponta da sua corporação funcione adequadamente numa rede Metro. Ou seja, é importante que você defina aí que interface física você vai usar, né, que tipo de cabeamento, tipo de conector você vai usar, parâmetro de tráfego, né, e desempenho. E esses dois parâmetros aqui, né, você pode definir aí as classes de serviço,
ok? E consequentemente aí o seu respectivo acordo de nível de serviço, ok? Tendo isso dito, já podemos aí fazer mais algumas questões, tá? Mais uma vez, a questão 2 é dividida em duas partes, tá, pessoal? Então, a primeira parte, relação à rede Metro Ethernet, analisa as respectivas afirmações. Uma conexão EVC, Ethernet Virtual Connection, consiste na associação de duas ou mais UNIs, né, User Network Interface, e tem como função conectar dois ou mais sites, duas ou mais localidades de assinantes, possibilitando transferência de quadros Ethernet entre eles. Pessoal, questão conceitual, né? Questão correta. Tá? Lembra que a gente pode ter sim, né, a função de conectar dois ou mais sites. Se forem dois sites, qual é o conceito que a gente vai usar? Conceito de E-line. Mais de dois sites, vira uma LAN, né? Então, conceito de E-LAN, correto? Então, ou seja, a EVC ela pode ser tanto ponto a ponto, quanto ponto, multiponto ou multiponto, multiponto. Tá? A segunda parte, uma conexão EVC apresenta a flexibilidade de possibilitar a transferência de dados entre sites que não façam parte de uma mesma EVC. Pessoal, lembra o seguinte, quando eu tenho uma Ethernet Virtual Connection, isso nada mais é do que o ato de você estar prestando serviço para alguém, correto? Então, cada cliente pode ter uma, duas ou três ou mais conexões virtuais Ethernet. E é daquele cliente aquela conexão. Tá? Se é daquele cliente, pô, como é que eu vou interconectar sites que não façam parte da mesma EVC? Ou então sites que não façam parte da minha corporação, né? O concorrente, por exemplo. É inviável. Tá? Então, conceitualmente falando, isto não é coerente. Isto é errado. Tá? Então, isso aí não é coerente no nosso caso, porque aí, eu falei para vocês, né, como se cada EVC fosse um cliente diferente, VLANs diferentes. Tá? Então, essa comunicação aí costumeiramente não ocorre. Ok? Avançando aqui. Terceira questão. Definem-se os dois tipos de serviços básicos para redes de Metro Ethernet. Você tem aí o Ethernet Line Service e o Ethernet LAN Service. Nada mais é do que o E-Line, né, pessoal? E o E-LAN. Sendo que o último, a rede Metro Ethernet consegue proporcionar conectividade multiponto. Perfeito. Em que os dados enviados em uma UNI podem ser recebidos por uma ou mais UNIs conectadas à rede. Questão também, pessoal, conceitual, né? Questão aí que ajuda a gente a entender o conceito de Metro Ethernet. Então lembra, né, que com uma ELAN existe a possibilidade de interconexão de diversas UNIs possíveis do mesmo cliente. Tá bom? Então, consequentemente, questão aí flagrantemente correta. Tá? Pensando agora, pessoal, brevemente aí no núcleo da rede, lembra que o serviço ILAN ele vai suportar aí o aprendizado de endereços. Tá? Então, virtualmente, né, você vai ter um barramento Ethernet aqui dentro da rede Metro Ethernet, tá? E vai ser aí uma infraestrutura semelhante à que a gente tem na rede local. Tá? Ou seja, os provedores de serviços vão definir quais tipos de quadros são permitidos ou descartados através de aprendizado de endereços, tanto unicast, multicast e também aí broadcast. Tá? Nenhum problema em relação a isso. Ok? Ou seja, o quadro com endereço MAC conhecido vão ser entregues para a UNI. Tá? Ou seja, aqui dentro do núcleo da rede Metro Ethernet, lembra que você vai ter os respectivos switches, né? Que são os Providers Bridge. Lembra lá do Provider Bridge, né, pessoal? PD. Perdão.
PB, Provider Bridge. Tá, ok? Essa Provider Bridge aí vai encaminhar baseado no seu endereço MAC e também baseado aí no seu VLAN ID. Tá? De maneira muito simplificada como funciona internamente dentro de uma rede metro, tá, pessoal? Não se preocupem em grandes detalhes neste respectivo momento, ok? E, né, é possível você colocar numa rede aí Metro Ethernet, né, dentro do seu respectivo cliente aqui nas suas fontes, né, para escoar aí uma taxa pesada de dados, tá? Então você tem sua interface Uni aqui, tá? De repente aí a rede Metro Ethernet que você tem aí, que você contratou, te permite aí 10 megabits por segundo, né? Tanto de uplink como de downlink, tá? E conceitualmente falando, é semelhante também ao que a gente já viu anteriormente, né, em Frame Relay ATM, então não vou me aprofundar aqui, voltem lá no material depois. Você tem aqui esta taxa de 10 megabits por segundo como sendo a taxa de acesso, tá? A taxa máxima e a taxa que é fisicamente aceitável, tá, ok? E você pode aí, através de um equipamento, um multiplexador, um switch, o que seja, tá? Dividir esses 10 megabits por segundo internamente. Ou seja, eu posso ter aqui, hipoteticamente falando, uma EVC para cada fonte dessa, para cada subsede da minha corporação. Digamos que você tem uma infraestrutura como essa aqui, de repente uma universidade, né, pessoal? Onde você tem aí perto, né, uma da outra, né, 50 metros uma da outra, aí, vários prédios, vários campos. E em cada campus você pode especificar uma Ethernet Virtual Connection. Tá? E com isso, ramificar esses 10 megabits por segundo aqui que nós temos aí de taxa máxima. Claro, essa aqui é a opção mais simples possível, né? Você colocar uma EVC para cada fonte ou para cada prédio da universidade, tá? Mas você pode aí ramificar de acordo aí com o que você achar mais relevante, tá, ok? Então, não vou me adentrar nesses aspectos aqui, né? Já falei com vocês antes. Temos aqui a taxa comprometida, tá? A taxa garantida de acordo com os objetivos lá do acordo de nível de serviço. O CBS, né, que é a quantidade de rajadas, né, permitidas pelo seu acordo de nível de serviço, ou seja, eu posso ter aí uma taxa comprometida aí de 1 megabits por segundo, mas eu posso ter rajadas eventuais de 2 megabits por segundo, por exemplo. E também especificar o quanto eu posso exceder, tanto de taxa de transmissão quanto de rajadas. Tá? Esses dois aspectos aqui, o EIR e o EBS, tá? Se você chegar nesse limiar, pode haver a possibilidade de descarte de pacotes posteriormente. Tá, ok? Enfim, não vou me adentrar nisso aqui, nós já vimos anteriormente. Tá? Então, mais uma questão aqui, uma questão adaptada. Tá? Essa questão era da Fundação Sérgio Gran Rio, eu transformei ela para o modelo certo e errado. Tá? Então você tem uma ilustração acima aí, né, semelhante ao que nós inclusive já vimos, né, pessoal, nos slides anteriores. Você tem um equipamento cliente, né, o Customer Equipment, uma interface Uni e o núcleo da rede Metro Ethernet. Tá? Então a ilustração acima ela vai apresentar um esquema básico do serviço de uma rede Metro Ethernet, onde o provedor dessa rede vai prover um serviço ao cliente. Ou seja, o cliente, né, esse CE, o Customer Equipment, é conectado a uma rede metropolitana através da interface do usuário, UNI. Tá? Ou seja, na verdade a questão está mais ensinando a gente do que pedindo alguma coisa por enquanto. Né? Enfim, a associação entre duas ou mais UNIs é realizada por uma conexão Ethernet virtual. Vejam, pessoal, como tem caído esse conceito de EVC. Tá? Então é importante a gente ter isso bem fixo na cabeça. Ok? Enfim, com base nesses dados, podemos concluir que a transferência de quadros Ethernet entre clientes que não fazem parte da mesma EVC é possível. Nós acabamos de ver isso aqui, né? Vocês estão vendo que isso costuma cair em prova. Tá? Não vou entrar no mérito, né? Você já sabe que está errado, acabei de explicar, né? Você não pode aí ter a comunicação, pelo menos não é nativo que EVCs diferentes se comuniquem. Tá? E a próxima aqui
conexão do cliente com a rede Metro Ethernet é feita sempre através de uma interface Ethernet. Pessoal, lembra o seguinte, para o cliente, isto aqui sempre vai ser uma rede puramente Ethernet. Ele vai entender que isso aqui é Ethernet, acabou. Mesmo que eu tenha um Frame Relay, um ATM, um RDSI, tá? Junto com um PDH, SDH, SONET, na fibra direta, o que seja. Tá? Para o cliente vai ser sempre uma interface Ethernet. Ele sempre vai contribuir com uma interface Ethernet. Tá? Não interessa o que tem no meio. Tá? Pode ser a bagunça que for. Não interessa para o cliente. Consequentemente, questão aí flagrantemente correta. Ok? Partindo aqui para as duas últimas questões, mesmo enunciado da anterior, tá? Conexão EVC permite apenas conexões multiponto entre as unidades, não sendo possível configuração de redes ponto a ponto. Acabamos de ver, né, pessoal? Podemos ter a rede, né, uma conexão ponto a ponto com a E-line, correto? Então, naturalmente a questão está errada. Certo? E o provedor de Metro Ethernet fornece o serviço de rede por meio de tecnologia SDH ou SONET. Por exemplo, tá? Ou seja, está dizendo que sim, eu posso ter tecnologias SDH e SONET e através dessas tecnologias eu emular um serviço Ethernet. Tá ok? Perfeito. Se dissesse que só poderia ser feito através dessas tecnologias, estava errado. Eu posso também ter uma rede puramente Ethernet. Tá? Ethernet sem SDH ou SONET, puro. Tá? Camada de enlace com o famoso 802.3, né, sem emulação. Mas posso ter um SDH, posso ter um SONET, dentre as outras tecnologias aí utilizadas na camada de enlace. Lembra que o SDH e o SONET é camada física. Ok? Enfim, dito isso, a questão aí naturalmente está correta.